Olá, sou eu de novo. Ah, Nós estamos aí fechando o ponto 6, o estudo, e estamos falando sobre a igreja, né, como ah, parte, ou seja, o corpo vivo de Cristo, um organismo vivo, e cada igreja local então é parte da igreja universal, ok? A igreja universal ela é composta só de salvos, mas a igreja local não. A igreja local, muitas vezes lá dentro tem pessoas que são salvas e outras não. Nós tínhamos parado no ponto em que nós estávamos colocando com respeito, sendo Cristo cabeça da igreja, o que a Bíblia ensina sobre ele. Antes disso, eu quero falar com você, se você é a primeira vez que está entrando, não é? Nosso alvo, é um canal que foca vidas e quer que você seja transformado. Então, se você puder compartilhar esses vídeos, e a gente tem feito também para as pessoas que estão mais à distância, missionários, ok? Então, se você puder compartilhar, seria muito bom. Se inscreva, dê o seu ok se você tem gostado e acione o sininho para que você possa ser comunicado quando eu coloco alguma coisa nova, tá bem? Ore por nós, precisamos de muita oração. Aliás, esse ano nós temos muitas coisas boas. Nós vamos estar fazendo um fórum sobre a parte de depressão, não é? Junto com outros irmãos, vamos estar falando, vão ter médico, uma série de coisas. Quando tiver mais ou menos chegando, eu vou estar falando para vocês em maior detalhe, endereço, etc. Fora isso, em julho, a primeira quinzena, nós vamos estar indo para o México, ok? Nós vamos estar no mesmo lugar que nós já fomos outra vez. Todos os anos, o LVO, Luz e Vida dos Orientais, que é o nosso ministério, leva pessoas para fora para que eles tenham a visão de missões. E nós vamos estar levando 14 pessoas. E eu logo vou estar colocando isso no Face e também no WhatsApp, para que a pessoa se cadastre. São só 14, então os 14 primeiros que se inscreverem, esses é que irão. Orem por isso também, né, para que Deus levante os recursos necessários para nós e para os que vão. E também em setembro, na última sexta e sábado de setembro, nós vamos estar fazendo a 8ª Conferência Missionária Atravessando Fronteiras. Nós fazemos uma parceria, o Seminário Logos e o LVO. A nossa base missionária fica dentro desse seminário e eu gostaria realmente que vocês prestassem atenção. Nós vamos começar a avisar quando estiver chegando um pouco mais perto, tá bem? Bem, nós tínhamos parado então que Cristo é a cabeça da igreja e havia sido feita a pergunta, o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, como nós falamos desde o começo, esse material é para recém-convertido. Imagina que eu estivesse com um discípulo meu. No início, nós começamos a usar o nosso irmão Antônio Carlos, que hoje foi para a Bahia, ele está morando lá agora, por isso nós paramos, né, com ele aqui, senão ele estaria continuando. Mas é como se eu estivesse falando para esse discípulo, ok? E à medida que eu faço a pergunta, eu ajudo ele a procurar nas Escrituras. Então, sobre o nascimento, Mateus 1:23 fala respondendo essa pergunta sobre o nascimento de Jesus Cristo. E aquele que é recém-convertido, ele precisa saber de todos esses detalhes. Então, a Bíblia fala sobre o seu nascimento o seguinte, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou seja, o próprio Deus, Criador do universo, entra na história. Nós vamos mais à frente falar um pouco sobre cristologia e a gente vai entrar em detalhes maiores a respeito disso. Fala também sobre a sua divindade, João 1, 1 e 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus.
E aí fala que ele criou todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a luz dos homens. E essa luz que resplandece nesse mundo tenebroso. Mas o mundo o rejeitou. Ele estava no mundo, o mundo que foi feito por ele o rejeita, não é? E aí que vem a palavra, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, não é? Ou seja, nem da carne, nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas do próprio Deus, quando a pessoa crê no nome de Jesus. E o nome de Jesus é Yeshua, significa salvação. O Yahová salva, ok? E fala que esse verbo, que é Deus, Criador de todo o universo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Bem, então ele fala sobre o nascimento, sobre a sua divindade, fala sobre a sua morte. 1 Pedro 2,24, ele fala sobre a morte. Morte essa muito mal compreendida por muitas pessoas, que colocam Jesus como se ele apenas tivesse feito uma partezinha na cruz e agora você tem que fazer alguma boa obra, alguma coisa para ser salvo. É como se a pessoa dissesse, sabe, Deus, apesar do Senhor ter criado todo o universo, ser poderoso, sustentar tudo pelo poder da sua palavra, o Senhor não fez uma obra completa na cruz. O Senhor apenas fez uma meia sola, vamos dizer assim. Eu tenho que te dar uma mãozinha fazendo boas obras, fazendo isso e aquilo. Isso é absurdo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu e recebeu nele todos os nossos pecados. Morreu a nossa morte, ressuscitou, está vivo. E ele quer entrar na sua vida. E daqueles que já têm Jesus sabem do que eu estou falando. Então, lá em 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, 24 diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. Isso acontece o quê? Isso acontece lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, dizendo que nós morreríamos, né? Isso fala a respeito do homem. Então, ele morre e acaba, ou seja, ele iria para o inferno. Mas nós temos lá em 2 Pedro 2,24, algo que nos dá alegria, que é a resposta para essa morte, vamos dizer assim, onde nos levaria para o inferno. Então, quando a gente vê com respeito a 1 Pedro, e a gente vê capítulo 2, versículo 24, diz assim, eu vou ler o versículo 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, que é Deus o Pai, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Essa é uma afirmação tremenda. Nós, como erva, vamos passar e morrer. Mas, enquanto estivermos vivos, nós temos que decidir onde vamos passar a eternidade. Ou eu vou passar a eternidade com Deus, se eu tenho Jesus Cristo, ou eu vou passar a eternidade no inferno. Ok? E fala sobre a sua ressurreição. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Então, esse é o evangelho, vamos dizer assim, completo. Tem pessoas que falam só meio evangelho, mas aqui é o evangelho completo. Então, vamos abrir capítulo 15, versículo 3 e 4, que diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o meio evangélico que eu mencionei é que muitas pessoas ao pregar dizem, Jesus morreu por você e tal, e esquece de falar que ele ressuscitou e está vivo. E tem a sua volta, né? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala sobre a volta de Cristo, ok? E essa volta de Cristo nós estamos aguardando.
ok? A sua volta nós estamos ainda aguardando, que é o arrebatamento. Tem muitas pessoas que não creem nisso e vão tomar um susto. Se nasceu de novo, meu querido, você crendo ou não crendo, se você é tribulacionista, uma hora nós vamos falar sobre isso um pouco mais em detalhe, ou se você é pré-milenista, se você nasceu de novo de verdade, você vai embora. Eu sou pré-tribulacionista e creio nisso com convicção. Mas, a hora que tocar a trombeta, não importa em que estado você esteja, o que você tem de convicção, você vai embora. E isso é que importa. Eu creio que não passaremos pela grande tribulação. Eu vou falar um pouco, assim que eu terminar essa série, eu vou estar tendo liberdade para falar sobre outros temas, e um dos temas que eu vou falar será escatologia. Então, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, Paulo achava que ele estaria nessa, não é? Porque ele não tinha ideia de quando isso seria, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, aqui fala sobre a sua volta, né? E quando a gente vê tudo isso, as funções especiais da igreja, a gente vê em Mateus 28, 19, entre outras coisas, é estar indo e pregando o evangelho a toda criatura. É interessante a ordem, né? Estar indo, fazendo discípulos e ensinando em todas as nações. E o Senhor vai estar conosco todos os dias, ok? Então, assim nós temos que aplicar isso que nós estudamos nas nossas vidas. Os discípulos de Jesus costumavam falar a todos sobre sua fé em Cristo. A gente vê isso lá em Atos 4, 31, 5, 42, 8, 4. Mas o próprio Jesus disse que havia um meio de mostrar quem era o seu discípulo. E qual é esse meio? Né? Lá em João 13, 34 e 35 fala que nós temos que demonstrar isso nos amando uns aos outros como ele nos amou, ok? E uma das maneiras ensinadas na Bíblia para demonstrar esse amor, que está lá em Hebreus 10, 25, é que nós devemos estar nos congregando juntos como corpo, não fazendo o que alguns fazem, que é estar aí desigrejado, ok? Eu sei que existe um sistema hoje, em algumas igrejas, bastante deturpado, bastante assim corrompido, coisas que não tem nada a ver com a parte bíblica, mas o Senhor disse bem claro que a palavra de Deus, a igreja, nunca seria vencida pelo inferno. As portas do inferno nunca prevaleceriam. Então, nós temos que estar continuando pregando, como eu estou fazendo agora, ok? Eu estou fazendo a função de alertar vocês, de ajudar vocês, vamos dizer, de alguma forma, dentro das minhas limitações, edificar a sua vida, tá bem? E vamos estar então nos estimulando uns aos outros. Assim nós terminamos aí o ponto 6, e na próxima nós vamos estar começando a sua nova vida na Palavra de Deus, que é talvez uma das lições mais importantes para você entender e aplicar na Palavra de Deus na sua vida. Assim que eu terminar essa parte que nós estamos vendo, nós vamos estar falando sobre o que? Métodos de evangelismo. Esse livrinho nós escrevemos, e aqui retrata as nossas experiências dentro da USP e principalmente da Unicamp. Os personagens que estão aqui são pessoas reais, com os nomes reais, com o consentimento delas, claro. Então, assim que terminarmos, nós vamos estar. Eu estou tentando de alguma forma refazer esse pequeno livreto,
algumas pessoas têm falado, porque só dá para encontrar isso em sebo, eu acho que nem mais isso. Mas esteja orando para que a gente tenha condições de fazer novamente, ok? Nós estamos encerrando, então vai ficar faltando só o passo 7. E se inscreva se você ainda não se inscreveu, dá um ok, diz que gostou, se é que você gostou, e aperta o sininho. Se você tem sugestões, né, algum tema que você gostaria de tratar, alguns já têm me falado a respeito, mas pode me colocar no WhatsApp, ok? São Paulo, né, 011 999 11 5272. Que Deus abençoe e uma ótima noite ou um ótimo dia, não sei, ou tarde, depende do horário que você está assistindo. Para mim aqui é noite, hoje são exatamente 11 horas da noite em São Paulo. Que Deus abençoe.